Quando o silêncio de Deus foi quebrado, 400 anos de esperança, fé e redenção sagrada no terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, Betel era uma cidade envolta em angústia e desespero, marcada pela opressão de impérios pagãos e pela longa ausência de uma palavra profética. A glória de Deus parecia distante, como uma sombra que pairava sobre o templo, um lugar que antes pulsava com a presença do Altíssimo. Ana, uma mulher de fé, havia se tornado um símbolo dessa dor. A esterilidade a isolava e o desprezo de seu marido, Eucana, por não lhe dar filhos tornava sua existência ainda mais solitária. Em seus travesseiros, as lágrimas escorriam enquanto os dias se arrastavam, e ela se perguntava, onde está Deus em meio ao nosso sofrimento? Na quietude de sua casa em Betel, Ana se lembrava das promessas que ressoavam nas Escrituras, histórias de um Deus que outrora ouvirá o clamor de seu povo. O templo, embora imponente, agora era apenas um eco de lembranças passadas. As palavras de Malaquias sobre a vinda de Elias e o dia do Senhor soavam apenas como um sussurro perdido no vento. Quando será que o Senhor nos ouvirá novamente? Pensava Ana, seu coração cercado por uma desesperança que ameaçava consumi-la. Em meio à sua agonia, decidiu buscar consolo, aproximando-se do altar, um lugar que ainda sustentava uma aura de esperança. Enquanto se prostrava e suas súplicas se elevavam como vapor diante do céu, Ana fez um voto ao Senhor: se me concede um filho, eu o dedicarei ao seu serviço. Suas palavras, impregnadas de uma fé fervorosa, ecoaram nas paredes do templo, mesmo que apenas dos ouvidos divinos. Foi nesse momento que ela sentiu um peso se dissolver, como se aquele voto fosse um grito que se dissipava nas nuvens. Certa manhã, o sacerdote Eli, entrando no templo, avistou Ana em sua profunda oração. Ele a observou, sua expressão confusa diante da fervorosa súplica dela. Era uma imagem que causava estranheza a ele, e sem saber, ele estava prestes a ser o porta-voz de uma nova esperança. Até quando você vai ficar embriagada? Aponte seu coração a Deus. E enquanto Eli proferia aquelas palavras, Ana revelou seu desespero. Ele ouviu, então, com olhos novos: vá em paz, que o Deus de Israel atenda ao que você pediu. Uma centelha de luz atravessou o coração de Ana. Deus havia ouvido sua oração. Com o espírito renovado, Ana voltou para casa. O silêncio que a atormentava por tantos anos agora parecia diferente, como se o céu estivesse prestes a rasgar-se e revelar a resposta anelada. Com cada novo dia, seu coração pulsava com novas esperanças, mas também com a pressão da incerteza. O opressor ainda cercava Betel e as garras do desespero não se afastavam. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A vida continuava para Ana, mas com uma nova perspectiva. Cada passo que dava era uma promessa em seus lábios e uma expectativa em seu coração. O que viria a seguir? A opressão ainda estava presente, mas Ana sabia em sua alma que o Deus que pareceu estar em silêncio estava prestes a quebrar esse silêncio e revelar seu glorioso plano de redenção. A esperança ressoava em seu ser. O fio da fé puxava a trama de sua vida, e ela, com um coração cheio de expectativa, aguardava o mover poderoso de Deus. A próxima cena dessa história estava apenas começando a ser escrita. E aconteceu que, após alguns meses de fervorosa oração, Ana notou uma mudança não apenas em seu coração, mas em seu corpo. O tempo que antes parecia um infortúnio agora estava repleto de promessas. Ela sentia algo dentro de si que pulsava com vida, uma esperança palpável que desafia a lógica, a esperança que havia nascido das cinzas da desolação. Certa manhã, ao se lavar, Ana virou-se em direção ao espelho improvisado que tinha na casa e, ao tocar em seu ventre, uma onda de alegria e temor a invadiu. Poderá ser? Murmurou, com os olhos marejados.
Em um instante, todas as palavras que dissera ao Senhor nos últimos dias reverberaram como um eco em sua memória. O voto que fizera ao Altíssimo não era apenas uma expressão de dor, mas de um anseio profundo pelo seu agir. Conforme os dias se desenrolavam, Ana começou a sentir os primeiros sinais de sua gravidez. Em seu coração, um cântico de louvor surgia, sua alma se elevava em gratidão ao Senhor por ter ouvido suas súplicas. Mas, esse renascimento trouxe também confusão e dúvida a ela. Com a pressão ainda pairando sobre Betel e os rumores de opressão entre o povo, Ana perguntou em seu coração, qual será o propósito deste filho que está por vir? Olhando pelas janelas de sua humilde casa, Ana percebeu os rostos de seus vizinhos, abatidos pela opressão. O povo de Judá clamava por libertação, e a pressa da história parecia aumentar. Poderia o futuro que se formava dentro dela representar a esperança não apenas para sua vida, mas para toda uma nação? Os pensamentos sobre o propósito de seu filho a tornaram mais resoluta em cumprir o voto que fizera ao Senhor. Enquanto isso, Eli, o sacerdote, estava cada vez mais atento ao que ocorria no templo. Não longe dali, seus filhos, ofendendo a lei do Senhor e desprezando a adoração, precisavam ser confrontados. Mas o eco das palavras de Ana ainda reverberava em sua mente, e ele se lembrava da mulher que ousou crer em um Deus que parecia em silêncio. A visão de Ana prostrada em oração trouxe um renovado senso de necessidade espiritual a Eli. Quando foi a última vez que pedi a Deus que falasse comigo, refletiu ele, e por uma fração de instante, o seu coração se agarrou à esperança de que Deus ainda estava prestes a agir. Ana continuou sua jornada sob a promessa, e agora seu pequeno ventre parecia ser um símbolo de forças superiores operando além dos limites da humanidade. Nos meses que se seguiram, ela se comprometeu com fervor à oração e ao jejum, como se cada dia fosse um sacrifício que levava seus desejos mais profundos ao trono da mim do Altíssimo. Então, na penumbra de uma noite silenciosa, quando a lua era a única testemunha, Ana sentiu uma dor aguda. Com o seu corpo mudando e se acomodando, ela reconheceu que já não era mais uma mulher estéril, mas uma mãe em formação, uma mulher que trazia em si um futuro ímpar. Ó, Senhor, clamou ela, que essa criança seja para a tua glória. E assim, no auge da sua gestação, Ana não apenas se preparava para a chegada do seu filho, mas também se tornava um instrumento nas mãos de Deus. O plano soberano que se desenrolava em sua vida tinha ramificações muito além do que ela poderia imaginar. Mas o que Ana não sabia era que seu filho seria escolhido para um propósito que moldaria o destino de Israel. Quando chegará o dia em que a profecia se cumprirá? Ela indagava a si mesma, sem perceber que a resposta estava prestes a brotar entre lágrimas e louvores. Deus estava prestes a quebrar não só o silêncio de Ana, mas o silêncio de toda uma nação. As promessas, que pareciam esquecidas, estavam prestes a tornar-se realidade. E assim, enquanto as estrelas testemunhavam as intercessões dessa mulher fiel, os corações pesados se moviam na expectativa de um novo amanhecer, um amanhecer que clama desde os salmos antigos: restaura-nos, Senhor, e daremos graças em tua presença. O que viria a seguir na história de Ana seria o prenúncio de bênçãos que rasgariam as trevas da opressão e anunciariam a luz da verdadeira esperança. E nos dias que se seguiram, Ana sentiu o peso e a gloriosa expectativa de ser escolhida para um papel que transcendeu seu entendimento. Em cada momento em que se entregava à oração, seu entendimento do que significava estar em aliança com Deus se expandia. Com cada batida suave de seu coração, ela recordava das palavras da Escritura que ecoavam em sua alma: Eis que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel. Jeremias 31:31. Consciente do voto que fizera, Ana buscava mais intimidade com o Senhor. Ela sussurrava diretamente ao seu ventre, como se o fizesse se manifestar ao mundo, e em meio a essa conexão, sentia-se como se estivesse em um fervoroso diálogo com a própria essência da criação. Ó, meu filho, desde já te dedico ao Senhor! Exclamava em momentos de profunda emoção. A confiança crescente da mulher de Canaã atraía o olhar de Deus, que a preparava para um chamado impressionante. Eli, por sua vez, não conseguia se desvencilhar da inquietação que envolvia seu coração. As ações de seus filhos no templo estavam cada vez mais distantes do ordinário, desobedientes à lei do Senhor. Certo dia, ao percorrer os corredores do templo, a voz de Deus irrompeu em seu espírito:
afirmando: a obra que estou prestes a realizar não se limitará a ti ou aos teus, Eli. Ele se perguntava como poderia reverter a situação, mas a resposta estava além de suas próprias capacidades. Ele passou a orar, buscando não só clareza, mas uma rota de redenção para sua linhagem. Enquanto o tempo avançava, Ana se preparava incessantemente para o dia da entrega. Em suas reuniões diárias com as outras mulheres do vilarejo, ela era rodeada de palavras encorajadoras, mas sua mente frequentemente vagava para os mistérios que permeavam seus dias. Como poderia o nascimento de seu filho impactar na história de Israel? A oração coletiva das mulheres começava a ecoar em seu íntimo, um clamor pelo surgimento de um líder que libertaria seu povo das garras da opressão filisteia. As luzes começavam a minguar, e à medida que Ana se aproximava da data do parto, cada dor se tornava um lembrete da grande responsabilidade que estava prestes a assumir. As noites eram repletas de agonia, mas também de aclamações de esperança. Ela lhe cantava canções que haviam sido passadas de geração a geração, sabendo que as promessas de Deus nunca falhavam. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, ela sussurrava, enquanto o vento assoprava suavemente pela janela. Finalmente, um dia, enquanto a luz do amanhecer começava a romper a escuridão, Ana sentiu que o tempo se aproximava. As dores se tornaram intensas, a sala pequena e simples preenchida por um ar de expectativa quase palpável. As palavras de sua oração fervorosa se entrelaçaram, e Ana clamou ao Senhor em busca de força. Que este nascimento traga não apenas alegria, mas um novo começo para todo o povo de Deus. O momento culminante se aproximava, e dentro dela, o destino de Israel estava prestes a ser revelado. Assim como a manhã traz a luz após a noite, a promessa de um novo dia estava prestes a se realizar. Ana respirava com dificuldade, mas sua fé ardia como um fogo indomável. O que viria a seguir não era apenas o nascimento de sua criança, mas uma resposta a séculos de atentes. Enquanto as dores de Ana atingiam seu ápice, uma presença estranha e abençoada encheu o lugar. Um novo sopro de vida estava prestes a transformar suas vidas, e o que ninguém esperava era que naquele momento, a linha do tempo se tornaria entrelaçada entre os planos de Deus e a história de um povo oprimido. E assim, antes que a eternidade e o tempo se encontrassem, o clamor de fé de Ana ecoou em todo o céu, e as portas do céu estavam abertas, esperando a chegada do seu ungido, o que todos ignoravam, estava prestes a testemunhar. O plano divino de redenção começava com um simples, mas poderoso, clamor de uma mãe. O silêncio quebrado não era apenas por causa da vida que estava prestes a entrar no mundo, mas pela declaração gloriosa de que Deus cumpriria suas promessas, mesmo em tempos de angústia. E quem poderia imaginar que, em meio a lágrimas e dores, a esperança estava prestes a florescer no hálito do Senhor? Naquele instante glorioso, a sala foi inundada por um brilho celestial. Ana, em sua dor e exultação, sentiu que uma nova luz nascia não apenas do seu ventre, mas da promessa sagrada que se concretizava diante de seus olhos. E, quando finalmente a vida emergiu do silêncio, um choro ressoou como um eco divino nos céus. Samuel, ela sussurrou com doçura, enquanto envolvia o pequeno em seus braços. O nome, que significava ouvido por Deus, seria um testemunho vivo da devoção que ardia em seu coração. Ao segurá-lo, uma onda de alegria e paz a envolveu, como se o próprio céu tivesse se descido para abençoar seu filho. As notícias do nascimento se espalharam rapidamente, e as mulheres da aldeia vieram oferecer suas congratulações e bênçãos. Entre os abraços e risos, Ana ouviu murmúrios de gratidão. Era como se a própria criação celebrasse aquele dia. Mas, em meio à alegria, uma sombra de inquietação tomou conta de Eli, que ficou sabendo do nascimento tardio de uma criança que poderia mudar o curso da história. As igrejas e os altar-sofícios de Eli estavam repletos de rituais e tradições, mas eram como ecos vazios sem um verdadeiro espírito de adoração. Ele olhou para o pequeno Samuel e compreendeu que Deus já havia feito um novo chamado. O coração do sacerdote queimava de expectativa e preocupação, pois ele sabia que seu filho não estava sozinho nesse caminho. A glória do Senhor se manifestará através dele, pensou. Confrontando a realidade de sua própria falência espiritual, Eli decidiu procurar Ana. Com passos hesitantes, ele entrou na casa simples, onde o nascer do sol parecia estar ainda mais luminoso. Quando avistou a mãe e a criança,
uma mistura de reverência e confusão tomou conta dele. Aproximando-se gentilmente, perguntou: Ana, o que este menino significará para nós? Como receberemos o que Deus preparou? Ana olhou para Eli com visões de esperança. Meu senhor, este é um presente de força e propósito. Eu o dediquei ao Senhor, e seu futuro não pertence apenas a nós, mas ao próprio Deus. Através dele, a voz do Altíssimo será ouvida e, por meio de seu ministério, as correntes do povo de Israel serão quebradas. Enquanto Eli absorvia as palavras de Ana, Deus falou ao seu coração. As promessas feitas a Israel não estavam perdidas. Ele percebeu que um ciclo de desobediência poderia ser interrompido, e uma nova aliança estava sendo formada em Samuel. A responsabilidade de Eli por seu papel na história sagrada pesava em seu entendimento renovado. Os dias se passaram e, à medida que o menino crescia em estatura e sabedoria, Ana o levava frequentemente ao templo. O cuidado e carinho que depositava em Samuel era profundo. Ela contava-lhe histórias da herança de Israel, de seus antepassados e das promessas feitas por Deus, clamando por uma nova era de liderança espiritual. Um dia, quando Ana levou Samuel para apresentar ao Senhor, Eli percebeu algo extraordinário. O menino estava atento a cada palavra, como se a própria essência de Deus estivesse se comunicando com ele. Eli, em um momento de ousadia, invocou a verdade contida nas Escrituras: do ventre materno, o Senhor já possui um plano a revelar. Inovida a perseverança em Eli, ele começou a buscar por sinais, colocava seu coração e sua fé em cada transformação que via. Entretanto, a sombra dos filhos de Eli ainda pairava sobre o templo, angústias que não poderiam ser ignoradas. O chamado de Samuel ressoava em sua alma, mas a realidade de seu ministério atual flagelava sua consciência. Como seria a libertação do povo? O que Deus realmente esperava de seus servos? A resposta parecia distante, como os ventos que sopravam em direções opostas, um sopro de esperança misturado com a dor da desobediência. Enquanto Ana fazia sua oferta em gratidão ao Senhor, ela sabia que a jornada apenas começara. E o que ainda estava por vir poderia moldar não só a vida de Samuel, mas a de todo um povo. Nos céus, sinos de alegria tocavam, convocando um novo despertar. A promessa de um enviado maior começava a evoluir com cada passo que Samuel dava. E assim, enquanto os planos de Deus se desenrolavam lentamente, uma nova intercessão começava. Ana e Eli estavam apenas no início de uma grande revelação divina, um testemunho vivo da graça que viria, quando, em um sussurro suave, o Senhor respondia a perguntas que ainda não haviam sido feitas. A saga de redenção continuaria, e o próximo ato estava prestes a ser revelado. Naquele tempo, enquanto Samuel crescia, um manto de promessa e expectativa envolvia a vida da criação. Ana olhava para seu filho com um amor que derramava-se em gestos, palavras e orações. O pequeno Samuel, com olhos que brilhavam como as estrelas do céu, não era apenas um menino, mas a resposta de Deus às súplicas de seu povo. E sucedeu que, em uma das visitas regulares ao templo, Ana entrou com um coração pleno de adoração. Com passos firmes, ela dirigiu-se ao local da oferta, onde o cheiro do incenso se misturava aos cânticos dos levitas. Cada nota musical parecia ressoar suas fervorosas esperanças, lembrando-a das promessas feitas a Israel. Esta criança é o que eu entreguei ao Senhor por todos os dias de sua vida, sussurrou ela, enquanto colocava suas mãos sobre a cabecinha de Samuel. Entretanto, ao mesmo tempo em que a luz da esperança brilhava, uma nuvem persistente cobria os caminhos de Eli. Os seus próprios filhos, Ofni e Finéias, desviavam-se do caminho da justiça, desonrando os sacrifícios e a adoração de Deus. 1 Samuel 2, 12 e 17. Eli, atormentado, sabia que algo precisava ser feito. Sua autoridade sacerdotal estava sendo corroída pela desobediência de sua própria casa, e a promessa de um novo líder estava se tornando um chamado acentuado em seu coração. Uma noite, enquanto Eli meditava em seu leito, sentiu uma presença, como se os ares ao seu redor estivessem carregados de expectativa. Uma voz, não distinta, mas clara na essência, ressoou em seus pensamentos, dizendo: diz a Eli que uma palavra de juízo se aproximará, que já chegou a hora de honra e de avivamento. Ele sabia que a soberania de Deus se manifestava naquele momento, mas a seguir, uma sensação de temor consumir-lhe a alma.
E todo o povo de Israel continuava em sua autoindulgência, longe do verdadeiro culto. As palavras proféticas pareciam uma sombra sobre a nação, um eco distante de um chamado que não havia sido ouvido. Samuel, inconsciente do peso que seu futuro carregava, continuava a crescer na graça e sabedoria, enquanto o conflito espiritual ao redor dele se intensificava. Um dia, enquanto estava no templo, Samuel ouviu um chamado. Ouvindo seu nome, correu até Eli, pensando que o sacerdote o chamava. Mas Eli, percebendo que era o Senhor quem falava, logo orientou Samuel: volta, e se ele chamar novamente, responda: fala, Senhor, porque teu servo ouve. E assim aconteceu. A resposta de Samuel se tornava um símbolo do que estava por vir para Israel. E nas noites seguintes, o Senhor começou a se manifestar a Samuel, revelando planos e profecias que alterariam o curso de sua nação. A cada mensagem que recebia, um peso novo aparecia sobre seus ombros, pois Samuel começava a perceber que a responsabilidade da palavra se estendia além dele. Ele seria a ponte entre a desobediência e a justiça de Deus. Enquanto Eli lutava com os desafios de sua própria linhagem, o futuro de Israel se entrelaçava na força do menino que tinha sido dado em oração. As promessas feitas por Ana não eram apenas para Samuel, mas para toda uma nação que anseia por liberdade e revelação divina. Eis que a voz do Senhor faz-se ouvir, e o homem se tornará a imagem daquilo que ele ouve, ecoava uma mensagem nos ventos daquela época. Eli sabia que um chamado maior estava surgindo, e que a transformação de Israel dependia da obediência do pequeno Samuel. Com cada palavra e cada visão, a história de redenção se aproximava, e a glória de Deus começava a ser revelada mais uma vez. Mas, com isso, a tensão aumentava, uma vez que as consequências da desobediência de Eli e seus filhos pairavam como nuvens pesadas, esperando a tempestade um juízo em busca de justiça. Assim, enquanto a nova chamada se desenrolava e a luz da esperança começava a brilhar, um mistério ainda não revelado aguardava. O que o Senhor falaria a Samuel? Qual seria o futuro do povo escolhido? Um novo amanhecer se aproximava, e tudo dependia do clima de fé que circulava no coração do pequeno profeta, enquanto o Deus de Israel se preparava para mover-se em grande poder. E aconteceu que, em uma noite, enquanto os raios da lua filtravam-se através das janelas do templo, Samuel dormia profundamente. O murmúrio da adoração que havia ecoado durante o dia começava a silenciar, mas em seu coração, algo pulsava intensamente. De repente, uma voz poderosa e amorosa chamou-o novamente: Samuel. O jovem ergueu-se, entreabriu os olhos, e, imbuído pela instrução de Eli, prontificou-se a responder. Mas ao se aproximar de Eli, ele o encontrou em profundo sono. Assim, retornou ao seu lugar de descanso, o chamado ainda reverberando em sua alma. A cada nova invocação, o peso da voz divina envolvia-o como um manto, e cada chamada levantava uma expectativa insuportável em seu interior. E sucedeu que o Senhor chamou mais uma vez: Samuel. E ele, levantando-se apressadamente, dirigiu-se a Eli, impaciente por compreender a magnitude da mensagem que lhe era destinada. Porém Eli, agora desperto, olhou para o menino e disse: Não fui eu quem te chamou, meu filho. Volta e dorme. Samuel fez como lhe foi instruído, mas a voz do Senhor ecoou novamente, mais intensa e clara: Samuel. Nesse instante, a compreensão iluminou o coração de Samuel. Era o Deus de Israel quem o estava chamando. E ao retornar, Samuel, em sua simplicidade, respondeu: Fala, Senhor, porque teu servo ouve. A voz que preencheria o vazio da desobediência que há tanto tempo afligia Israel começou a revelar-se. O Senhor, então, deu a Samuel uma mensagem que feriria profundamente seu coração: a desprezível situação dos filhos de Eli e o juízo que se aproximava do sacerdote e de sua casa. Eis que a minha palavra contra Eli é que os seus filhos desonram o meu nome e que o juízo se manifestará sobre sua casa. Porque eu declarei a ele que não mais me seria dado um sacerdote de sua linhagem, declarou o Senhor com voz firme, ressaltando a seriedade do que estava a suceder. Na manhã seguinte, Samuel acordou sob o peso daquela revelação. Ele hesitava, como qualquer coração que teme dignamente o Senhor, de compartilhar uma palavra tão devastadora com Eli. Contudo, a responsabilidade de um profeta não pode ser contida pelo temor humano.
Portanto, ele preparou-se para encontrar o sacerdote, sabendo que a mensagem não era apenas uma condenação, mas parte do plano fulminante de Deus para restaurar seu povo. E quando Eli, percebendo a agitação em Samuel, o chamou: Samuel, meu filho. O que o Senhor te disse? Com uma voz trêmula, Samuel compartilhou a revelação. Ele ouviu cada palavra e, com um coração contrito, aceitou o juízo a lhe ser decretado, reconhecendo que a justiça do Senhor era soberana e perfeita. Ele murmurou: O Senhor é sábio em tudo. Que assim seja. A vida de Samuel começava a desdobrar-se como uma trêmula chama diante da tempestade. O pequeno profeta não era mais um menino entre os sacerdotes, mas o porta-voz de Deus, um agente de sua vontade e um símbolo da necessidade de um retorno ao correto culto. Nas semanas que se seguiram, a mensagem do Senhor através de Samuel começou a surgir em meio ao povo de Israel, chamando-os ao arrependimento e a um retorno à adoração verdadeira. Mas enquanto a voz divina se tornava cada vez mais clara, a resistência do povo se consolidava em seus corações endurecidos. No entanto, havia mais a ser revelado. A partir daquele momento, uma decisão crucial se aproximava no plano divino para Israel. A cada palavra e cada ato de Samuel, ele não apenas anunciava juízo, mas também a promessa de renovação que viera. Qual seria esta nova aliança que Deus estabeleceria com seu povo? O dia da redenção não estaria longe, pois as sombras do passado estavam prestes a se dissipar sob a luz radiante das promessas do Senhor. E assim, enquanto as feições dele se tornavam cada vez mais visíveis, o verdadeiro significado do chamado de Samuel começava a se entrelaçar com a história da nação, aguardando o momento em que as correntes da iniquidade seriam quebradas, levando a um amanhecer que mudaria para sempre o destino de Israel. E sucedeu que, durante um dia, ao amanhecer, uma nuvem sombria pairava sobre a nação de Israel. Samuel, agora reconhecido como profeta do Senhor, caminhava pelas ruas de Shiló, onde o povo se concentrava, mas antes de poder dirigir-se a eles, sentiu um peso maior em seu coração. As palavras que Deus havia revelado a ele permaneciam, e Samuel sabia que não eram apenas advertências, mas também um chamado urgente para a transformação. Enquanto avançava, os olhares dos israelitas fixavam-se nele com expectativa e desconfiança. O ecoar de sua mensagem ainda ressoava nas mentes dos que ouviam. As notícias da condenação sobre Eli e seus filhos se espalharam, e a incredulidade permeava as almas de muitos. Samuel sentiu a batalha travada entre a verdade divina e o endurecimento do coração humano. Ao redor do altar, os mais velhos discutiam em murmúrios, e Samuel percebeu que suas palavras de arrependimento foram recebidas como uma ameaça ao status quo. Porém, a voz de Deus em seu interior o impulsionava a falar, mesmo diante da adversidade. Ele decidiu subir sobre uma pedra no centro da assembleia, para que todos ouvissem sua proclamativa mensagem. Escutai, ó filhos de Israel, clamou Samuel com fervor, sua voz ressoando como um trovão. O Senhor, o Deus de Israel, tem algo a dizer ao seu povo. Não nos desviemos de sua palavra, pois será como um fogo a consumir a espalha que nos rodeia. À medida que suas palavras ecoaram, os murmúrios se silenciaram e, pela primeira vez, muitos pareciam dispostos a ouvir. Através de visões e sonhos, o Senhor havia ordenado a Samuel que pronunciasse uma mensagem de arrependimento e intercessão. Ele lhes falou sobre a fidelidade do Senhor e como, apesar de sua desobediência, Deus esperava que eles retornassem a ele. Se abandonardes seus ídolos e vos voltardes ao Senhor de coração íntegro, a proteção e a providência de Deus estarão convosco, continuou. Não se esqueçam, o Senhor, em sua graça, está disposto a ouvir e curar a terra. Mas, no entanto, a incredulidade e o orgulho se erguiam como chantagistas, e muitos insistiam em permanecer em seus velhos caminhos. A resistência era palpável. Samuel sentia cada palavra como uma flecha, e sua preocupação crescia. Havia um plano divino que transcorria além do que seus olhos podiam ver, e a sombra da destruição espreitava junto à desobediência continuada. Nos dias seguintes, Samuel retirou-se a um lugar solitário, buscando sabedoria e direção do Senhor. Ele ajoelhou-se em oração, e ali, na quietude e na entrega absoluta, o Senhor mais uma vez lhe falou. A revelação que recebeu foi mais do que apenas um recado, era uma promessa refletindo Oséias 6:1. Vinde e tornai a Senhor,
porque ele despedaçou e nos sarará. Samuel viu em sua mente o futuro que esperava Israel, um futuro após o exílio de seu estado espiritual, onde a bondade de Deus seria manifesta. Sentiu o peso de seu chamado se aprofundar, encarando que sua missão era também a prerrogativa de ser um agente de esperança. Quando ele saiu, a luz do amanhecer se refletia sobre seu rosto, e em seu coração pulsava a certeza de que as correntes do pecado seriam quebradas, que a nova aliança de Deus o chamava à redenção. Samuel sabia que mesmo nas horas mais sombrias, o Senhor traçaria um caminho de esperança. As palavras de juízo se entrelaçavam com a promessa de restaurar. E assim, enquanto subia ao monte para trazer a mensagem ao povo, um novo mistério aguardava para ser revelado. O que seria essa renovação prometida? O que Deus vislumbrava para o povo escolhido? Os céus observavam, e a história de Israel estava prestes a ser transformada uma vez mais, pois o Senhor tinha um plano, ainda encoberto, que ressoaria através dos séculos e que iria, de fato, revelar em breve seu grande amor por sua criação. Samuel, com o coração ardendo pela urgência da mensagem que carregava, avançou pelo monte em direção ao povo. O vento suave balançava as folhas das árvores ao seu redor, parecendo sussurrar promessas esquecidas enquanto as nuvens disfarçavam o sol. À medida que se aproximava da multidão, sua mente reverberava com as palavras que o Senhor tinha lhe concedido. Ó filhos de Israel, começou ele, sua voz cortando o silêncio como uma espada afiada. O Senhor não se esqueceu de sua aliança. Ele é Deus zeloso, a quem devemos retornar com um coração sincero. Um murrinho de ceticismo atravessou a assembleia. Muitos ainda permaneceram incrédulos, desviando os olhares, como se as palavras de Samuel fossem ecos perdidos no vento. No entanto, algo dentro de alguns começava a agitar-se, como a brisa que precede a tempestade. O profeta, então, buscou o olhar de cada um, como se pudesse ler não apenas os rostos, mas as almas que estavam diante dele. Se não abandonardes o mal e não buscardes o Senhor, a ruína se aproximará, advertiu ele. Mas se clamares a ele, com sinceridade, a resposta virá. Ele está perto, sempre pronto a socorrer os contritos de coração. Dentre a multidão, uma figura se destacou. Era um dos anciãos, cuja idade trazia não apenas rugas, mas também sabedoria acumulada. Samuel, disse ele com a voz trêmula, nós temos buscado a Deus, mas ele parece distante. Como podemos saber que ele realmente ouvirá nossas súplicas? Samuel sentiu a profundidade da dúvida daquele homem, assim como sentirá a dúvida de muitos. O profeta respirou fundo, e em seu espírito emergiu a certeza, é no quebrantamento e no arrependimento que o Senhor se revela. Lembrai-vos das palavras de Ezequiel, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei de vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. Um silêncio sepulcral se estabeleceu, e muitas almas começaram a ponderar sobre a promessa de transformação. O Espírito do Senhor começou a tocar vários corações, e as lágrimas foram se derramando como a chuva suave que precisa cair sobre uma terra seca. À medida que a luz da tarde começava a se dissipar, houve um murmúrio que varreu a multidão. Um clamor emergiu, não mais de ceticismo, mas de um anseio profundo e coletivo pela redenção. Foi um momento em que os corações endurecidos começaram a se abrir, a resposta de Deus ecoando nas almas. Senhor, temos pecado contra ti. Voltemos a ti. As vozes se uniram, e Samuel, sentindo a presença do Senhor, percebeu que mesmo em meio ao desespero, havia esperança. E, naquela hora, enquanto a transformação começava a ocorrer, algo extraordinário aconteceu. Uma sombra escura cruzou o céu, e um trovão ribombou à distância, seguido por um relâmpago que iluminou as faces apavoradas do povo. Era como se o próprio céu estivesse respondendo às suas súplicas. Samuel olhou para cima e viu a nuvem que se aproximava, e além dela, o Senhor prometia uma resposta que talvez eles nunca imaginaram. Esta nuvem traz não apenas advertência, mas a certeza de que o Senhor está prestes a fazer algo grandioso entre nós, proclamou Samuel, empolgado. Ele sabia que o plano divino para Israel estava em movimento, algo que ultrapassava suas expectativas, mas que também exigia comprometimento e busca genuína a partir do povo. Enquanto o clamor se intensificava,
um novo mistério se desenrolava. O que Deus estava preparando para aqueles que se voltassem para Ele? O Senhor tinha quebrado o silêncio, e sua grande misericórdia prestes a ser derramada traria um novo amanhecer para Israel. O futuro era incerto, mas um plano soberano já estava sendo desenhado. E Samuel, imbuído de um novo fervor, sabia que a verdadeira transformação estava apenas começando e que as promessas de Deus eram eternas. E aconteceu que enquanto os murmúrios de clamor se intensificavam, uma atmosfera de expectativa se formou entre o povo. Os olhos estavam fixos na nuvem que se aproximava, e a presença do Senhor parecia palpável. Samuel, em pé diante deles, era um mediador entre o céu e a terra, seu coração pulsando com a verdade divina. Ó Israel, preparem-se! O Senhor, nosso Deus, está prestes a falar, exclamou Samuel, e a multidão silenciou, sintonizando-se com o movimento celestial. Então, de repente, a nuvem se abriu e relâmpagos cortaram o céu, iluminando o rosto do profeta. Uma voz retumbante ecoou, não como um trovão distante, mas como a própria manifestação de Deus. Esta é a minha aliança que se renova entre vós, ó povo escolhido. Eu estou contigo, mesmo quando o caminho parece obscuro. Os rostos de muitos se encheram de temor, mas também de uma esperança inexplicável. Naquele instante, um medo reverente caiu sobre os corações, e muitos se prostraram em adoração, reconhecendo a majestade e o poder de Deus que havia estado silencioso por tanto tempo. Assim diz o Senhor, não temais, porque estou fazendo uma obra nova. Rios de águas vivas brotarão no deserto, e a alegre melodia da salvação ressoará por toda a terra. Isaías 43:19, proclamou Samuel, suas palavras carregadas de poder e autoridade. A batida de tamboris distantes começou a ressoar na multidão, marcada pelo pulsar de corações rendidos. Dentre as vozes que se levantavam em adoração, uma mulher avançou, seu rosto iluminado, lágrimas escorrendo de alegria. Nós creremos, Senhor. Acreditamos na tua promessa. Dê-nos um coração novo para te buscar e seguir teus caminhos. A multidão, antes cética, agora se tornava um só corpo, batido pelo vento do Espírito. Juntos, começaram a clamar por perdão. Perdoa-nos, Senhor. Temos nos afastado de ti. A súplica coletiva reverberou nos ouvidos do profeta, e ele sentiu que o céu se movia em resposta. Ó Israel, esta contrição é preciosa ao Senhor. O que ele preparou para nós é maior do que podemos entender, gritou Samuel, sentindo a autenticidade de seu chamado ressoar em seu ser. Lembrai-vos das palavras de Jeremias, porque eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Num súbito, um vento forte levantou as vestes do profeta e as folhas das árvores pareciam dançar em louvor. As vozes do povo se elevaram ainda mais, agora em um fervor que não era apenas por medo ou esperança, mas por uma verdadeira convicção de mudança. Sentiam que a dureza do passado estava sendo desmantelada naquele momento sagrado. Mas, ao mesmo tempo, no horizonte, uma sombra obscura se ergueu. Os guerreiros filisteus, que se aproximavam à distância, estavam preparados para atacar, parecendo pronta para desferir um golpe devastador sobre este povo fragilizado. O temor rapidamente permeou o ar, trazendo à tona a fragilidade da renovada promessa diante de um inimigo à vista. Samuel, percebendo a mudança na atmosfera, levantou os olhos mais uma vez, agora com uma determinação renovada. Não temais, pois o Senhor os batalha por vós. Ele sabia que as ações de Deus não eram apenas para aquele momento, eram parte de um plano eterno que ultrapassava até mesmo enfrentamentos imediatos. Enquanto o povo se preparava para enfrentar a luta que se aproximava, Samuel sentiu que uma nova revelação estava prestes a surgir. Como Deus poderia usar essa crise como parte de seu plano soberano? O que está por vir, ó Israel, é uma prova de nossa fé. Preparai-vos, pois o Senhor não apenas ouvirá nossas súplicas, mas nos concederá vitória além do imaginável. Ele está prestes a manifestar o que significa verdadeiramente combater os inimigos não apenas com a força, mas com a fé em seu poder. E assim, à medida que o escuro se aproximava, uma luz de certeza brilha no coração de Samuel e do povo de Israel, pois eles estavam prontos para testemunhar a intervenção divina.
A revelação de Deus começava a se desdobrar, e com ela, um mistério se formou. O que significaria aquela batalha e qual seria a resposta divina? O plano soberano do Senhor estava se desenrolando, prometendo não apenas livramento, mas uma nova era de esperança e redenção para seu povo. A batalha se aproximava como uma sombra densa, e o povo de Israel, ainda em meio ao fervor de sua renovada fé, sentia tensão elétrica no ar. Samuel, com os olhos fixos no horizonte empoeirado, percebeu que o Senhor estava prestes a realizar algo grandioso, algo que desafiava todas as expectativas. Quando o Senhor determinar a hora, pensou ele, a vitória virá não apenas pela força das armas, mas pela confiança em sua fidelidade. Enquanto os filisteus avançavam, um líder de guerra, Golias, de estatura imensa, começou a gritar desafiadoramente, levantando suas armas e zombando do Deus de Israel. O medo começou a infiltrar os corações do povo, muitos recordando os dias de opressão e derrota. Samuel, ao observar as desconfianças crescendo, buscou a coragem em sua alma, sentindo que a próxima ação divina dependeria do posicionamento do povo em fé. Cidade de Israel, proclamou Samuel, a paixão ardendo em seu peito, não deixemos que o temor nos domine. O Deus que nos ouviu e respondeu nossas súplicas é o mesmo que nos dará coragem para enfrentar nosso inimigo. Somente se confiarmos, ele não nos deixará desamparados. Neste momento, uma jovem com um espírito destemido, chamada Davi, entrou em cena. Ele era apenas um pastor, mas carregava a unção divina. Com um jeito despreocupado, apresentou-se aos soldados prontos para a batalha. Por que ficam parados frente a este desafio? Será que não sabemos que o Senhor é maior que este filisteu? Sua voz era firme, e suas palavras motivaram uma centelha de esperança. Os líderes do exército zombaram do garoto, mas Samuel percebeu algo profundo no coração de Davi, uma fé inabalável que clamava a vitória. Este é o homem que Deus escolheu, pensou, enquanto a observava. Davi se ofereceu para combater Golias, e tendo seu coração cheio de fervor, ele não se intimidou. Quando se preparou, apenas com uma funda e algumas pedras lisas, os semblantes dos soldados tornaram-se ainda mais perplexos. O Senhor me livrou das garras do leão e do urso, declarou Davi. E ele também me livrará das mãos deste incircunciso. Com cada passo que Davi dava em direção ao campo de batalha, a presença de Deus parecia se manifestar, e um silêncio profundo dominou a multidão. A certeza de que Deus estava com ele ressoava em seu ser, e já não se via apenas um menino, mas um escolhido de Deus para um propósito maior. Quando Davi finalmente se deparou com Golias, o gigante olhou para ele com desdém e desprezo. Sou eu um cão para que venhas a mim com paus? Grunhiu o filisteu. Mas Davi, sem se deixar amedrontar, respondeu, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, eu, porém, venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel. 1 Samuel 17, 43 e 45. Levou a funda, girou-a e, lançando a pedra com todas as suas forças, a pedra encontrou a testa de Golias. O gigante tombou ao solo, e um clamor de vitória irrompeu entre o povo. Israel tinha visto o poder de Deus e a surpreendente fragilidade de seus inimigos. Mas o que ninguém podia prever era que a vitória de Davi não era apenas um triunfo militar, ele se tornaria o rei ungido de Israel, e sua vida transformaria o futuro da nação. Assim, enquanto a batalha se desenrolava, os homens reconheciam que Deus havia quebrado o silêncio de anos e de dor. A intervenção do Senhor não apenas traria libertação, mas um avivamento da fé no coração do povo. E ao final daquele dia glorioso, algo ainda mais poderoso e surpreendente estava prestes a ser revelado. O que significava a vitória de Davi sobre Golias? Qual era o papel que ele desempenharia no plano mais amplo do Deus de Israel? O futuro estava repleto de promessas e mistérios, e enquanto as estrelas brilhavam sobre a terra, o Senhor se preparava para fazer algo que ecoaria nas gerações vindouras. A saga de redenção, agora em movimento, estava apenas começando.